Boa noite, gente. Já tá bem tarde agora. Hoje eu estou aqui bem mais tarde. Estou com visitas, né, na minha casa. E os dias têm sido assim bem corridos, porque quando você está hospedando, a gente acaba ficando sem muito tempo, né, pra gente mesmo. Então tem sido assim dias corridos, o dia todinho na rua com esse pessoal, né? Eram 3, agora ficaram 2. E depois vai ficar uma, porque uma amiga da Itália vai embora terça-feira. Então, ainda vou ter 2 dias bem puxados, depois fica mais leve, porque a da Escócia, ela vai fazer as coisas dela, vai ver os problemas dela que ela tem que ver aqui. Então vai ficar mais fácil para mim. E eu preparando para viajar, né? Então, estão sendo dias corridos. Mas nós vamos terminar o livro de Jó antes da minha viagem, né, da minha viagem para Chipre, porque em Chipre eu quero começar falando sobre Jesus, né? É o meu plano de começar falando sobre Jesus e durante o período da Páscoa também. Então vamos lá, continuar o mesmo discurso daquele rapaz. Já fizemos 2 vídeos com os discursos de Eliú, e mais esse vídeo hoje também vai ser sobre esse homem ainda falando. Ai, tem sido difícil ouvir tudo que esse rapaz fala, mas que Deus o tenha. Porque ele morreu há mais de 5.000 anos, então ele já deve ter crescido um pouquinho mais no conhecimento dele, né, gente? Dele não resta mais nem cinzas, né? Então vamos lá. Capítulo 36, até eu tô achando graça dessa que eu falei. Ele não tem nem mais cinza. Vamos lá. Para vocês verem como é que a gente é. Oi, cinza. Todas as coisas que nós estamos fazendo hoje aqui, daqui 20, 30 anos, vai continuar na internet, né? Vai continuar, porque tudo que a gente faz fica gravado, de uma forma ou de outra, fica gravado para sempre. Então, vai ficar gravado também, como ficou de Eliú. Hoje nós sabemos o nome desse rapaz e o que ele, as ideias dele, né, o conhecimento dele através do que ele disse. Então, daqui 50, 100, 200 anos, vão saber também sobre o que eu penso, o que eu creio, através dos vídeos que vão ficar aí rodando, né? Porque vocês sabem que quando a gente coloca uma coisa assim na internet, não tem como tirar. Ela fica para sempre. Vamos lá. Continuou Eliú. Mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda há argumentos a favor de Deus. Gente, então. Quer dizer, quando ele diz mais um pouco de paciência, é que talvez os mais velhos já estivessem começando a ficar irritados, até eles, com a fala desse rapaz. Você imagina Jó. Jó devia estar querendo colocar uns tampão no ouvido para não ouvir mais. Por isso que ele fala, mais um pouco de paciência, que eu ainda vou falar um pouco mais. Ainda tem mais baboseira para sair da minha boca. Vamos lá. Quem precisa de argumento a favor de Deus? Você vai ser agora advogado do Eterno? O Eterno precisa de advogado, gente. De longe trago o meu conhecimento. De longe trago o meu conhecimento. Ele está tentando se autoafirmar. Ele estava se sentindo assim, porque os outros estavam demonstrando uma falta de paciência com ele, então ele pensou assim, deixa eu falar uma coisa aqui para me dar mais firmeza naquilo que eu estou falando. Deixa eu mostrar para eles que eu viajei, que eu já viajei, que eu não fiquei só aqui, que eu andei pelo mundo. Por isso que ele fala, de longe trago o meu conhecimento. Ao meu Criador atribuirei a justiça. Ai,
É. A garganta começou a secar. Na verdade, as minhas palavras não são falsas. Contigo está alguém cujo conhecimento é perfeito. Olha, que absurdo que esse rapaz está falando. Eu vou repetir novamente o que esse rapaz falou. Olha aqui. Na verdade, as minhas palavras não são falsas. Contigo, com vocês aqui, está alguém cujo conhecimento é perfeito. Ai, ai. Alguém que se julga perfeito. Agora você me diz, tem alguém na Terra, nascido aqui, de pó e cinza, que seja perfeito? Esse rapazinho aqui se achava, porque ele havia andado pelo mundo, adquirido conhecimento sem sabedoria. É isso que ele tinha, conhecimento sem sabedoria. Ele pode ter viajado, andado pelo mundo todo. Naquela época não tinha, como que eles não sabiam aonde é que era o mundo todo? Naquela época a América do Sul não era conhecida, as Américas não tinham conhecimento, a Austrália também não. O único conhecimento que eles tinham era daquela área deles lá, e da China, e da Índia, só. A África, eles tinham conhecimento da África, da Europa, por causa da Turquia, etc., e da Espanha. Também tinha conhecimento da Índia, da China, da Rússia. Tinha aquela parte de cima, mas a parte de baixo das Américas não tinha conhecimento nenhum. Mas ele fala que o conhecimento dele é perfeito. Você está vendo, gente, uma coisa que nós temos que prestar atenção, nos detalhes. Esse rapaz fala muita coisa certa, mas no meio das coisinhas certas, você pega o verdadeiro espírito de engano. Esse rapaz tinha um espírito de engano. No que ele se acha perfeito, você já pode perceber o espírito de engano. Nos detalhezinhos, aliás, nós já vimos alguns detalhes do que ele fala. Eu já falei no vídeo passado de que não era verdade. Mas é isso que o capiroto faz, no meio, nas meias verdades dele. Vamos continuar. Deus é muito poderoso, isso aí todo mundo sabe, mas a ninguém despreza. Ele é poderoso e firme em seu propósito. Não deixa viver o ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Se Deus a ninguém despreza, então por que ele não deixa viver o ímpio? Dos justos não tira os seus olhos, antes com os reis no trono os assenta para sempre e assim são exaltados. Eu quero ver, eu quero. Você me diga, algum rei aqui na terra foi assim? Dos justos não tira os seus olhos, antes com os reis no trono os assenta para sempre. Hum? Olha para os reinados desse mundo. Qual deles pegou o justo e assentou o justo no trono? Eu posso dizer só um que a Bíblia fala, ok? José do Egito. Foi o único que o faraó colocou numa estatura de poder. Foi o único. José do Egito. Os outros? Daniel nunca se assentou no trono. Daniel era um conselheiro do rei. Os amigos de Daniel também eram conselheiros. Eles nunca foram se assentaram no trono. Nunca.
Meias verdades. Versículo 8. Mas se estão presos em grilhões e amarrados com as cordas de aflição, ele lhes faz saber a obra e as transgressões deles, porque se tem, portanto, com soberba. Vocês estão vendo? Olha o que ele está falando aqui. Se os bons, se as pessoas boas, né, mas se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então isso significa que eles fizeram alguma coisa errada. É isso que ele está dizendo aqui. Ele lhes faz saber a obra e as transgressões deles. Quer dizer, se o justo se padece aflição e sofrimento, é porque alguma coisa errada ele fez. E Deus está dando esse sofrimento para ele entender o que é errado que ele fez e se resgatar. E ordena-lhes que se arrependam da maldade. Se o ouvirem e o servirem, se aquelas pessoas boas que estão em aflição ouvir o que ele falou e pedir perdão, aqui, ó, se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em prosperidade e os seus anos em delícias. Meias verdades. Quantas pessoas justas e boas que você vê passando pelo mundo, aquelas pessoas simples. Eu conheci várias aí no Brasil. Convivi com algumas quando era nova, depois mais tarde. E que morreram da mesma forma que passaram a vida delas toda. Ninguém ficou rico porque era bom. Ninguém ficou poderoso porque era bom. Pelo contrário. Porém, se não ouvirem, a espada serão passados e espiarão sem conhecimento. Os ímpios de coração amontoam para si a ira, ainda quando Deus os põe em grilhões, não clamam por socorro. Tem gente que é ruim, que nem na angústia, no sofrimento, se arrepende, isso é verdade. Morre na mocidade, não vi, isso aqui também não é verdade, morre na mocidade e perecem entre os prostitutos cultuais. Muitas pessoas ruins demoram para morrer, né? A gente vê algumas por aí. Até tem uma brincadeira aí no Brasil que fala assim, a pessoa fala assim, cuidado, toma cuidado. Aí fala, não, gente ruim não morre cedo. Pois é. Então, aqui ele está falando o contrário. Morre na mocidade. Mas ao aflito livra no seu sofrimento, e na sua aflição se revela aos seus ouvidos. Assim também, quer induzir-te da angústia, assim também quer induzir-te da angústia para um lugar espaçoso em que não há aperto e para as iguarias da tua mesa cheias de gordura, mas tu estás cheio de juízo devido ao ímpio, e o juízo e a justiça tomaram conta de ti. Gente, ele está acusando Jó aqui. Mas você, Jó, está cheio de juízo devido ao ímpio. O juízo e a justiça tomaram conta de ti. Cuida para que ninguém te engode com as riquezas. Não permitas que um grande suborno te desvie. As tuas riquezas, ou até mesmo todo o seu grande esforço, te sustentariam para que não estivessem em aperto? Não suspires pela noite para arrastar os povos do seu lugar. Cuida-te, não inclines para a iniquidade, a qual pareces preferir a aflição. Gente, esse rapaz
está tentando ele está tentando deixar um legado. Ele está tentando mostrar para os outros, para os mais velhos, que ele tinha conhecimento. Aí ele ficou jogando esses ditados, essas frases de efeito, porque isso aqui são frases de efeito que ele está usando. Coisas que ele ouviu pelas caminhadas que ele fez pela vida, e ele agora está tentando se mostrar, né? Falar, não, eu sou sábio, eu conheço, eu andei pelo mundo, eu adquiri conhecimento, eu sou perfeito. Então, ele está lançando essas frases de efeito. Olha aqui, essa aqui é uma frase de efeito. Não suspires pela noite para arrastar os povos do seu lugar. Quer dizer, não fica suspirando, imaginando coisa para depois desviar um povo daquilo que ele vai fazer. Cuida-te, não inclines para a iniquidade, a qual pareces preferir a aflição. Deus é exaltado em seu poder. Quem é mestre com ele? Está vendo? Ele está simplesmente jogando frases. Isso tudo aqui, os amigos de Jó já sabiam, eles também tinham esse conhecimento. Quer dizer, esse rapaz, esse Eliú, ele está tentando se autofirmar diante dos mais velhos. Talvez ele quisesse adquirir Sabe quando você faz um concurso para você chegar num patamar junto com outros? Talvez ele estivesse tentando fazer isso. Tá? Provar para os outros que ele podia estar no clubinho, o clube dos sábios, com os amigos de Jó, menos Jó, porque Jó não era sábio. Segundo a cabeça desse aqui, Jó não tinha sabedoria nenhuma. Versículo 22. Deus é exaltado em seu poder, quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho, ou quem lhe disse, tu comestes maldade? Não, tu cometestes maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra e que os homens têm celebrado. Toda a humanidade a tem visto. Os homens a contemplam de longe. Quer dizer, está dizendo que toda a humanidade já viu as obras do Eterno e a gente contempla ela de longe. Quão grande é Deus! E nós não compreendemos. O número dos seus anos não se pode calcular. Ele reúne as gotas das águas e do seu vapor as estilas em chuva. A gente já viu isso e Jó mesmo falou isso. Ele não precisava estar repetindo as palavras de Jó. Jó mesmo falou isso aqui nos capítulos passados, lembra? Vamos repetir o versículo 26. Quão grande é Deus e nós não compreendemos. O número dos seus anos não se pode calcular. Isso aqui eles já haviam falado. Ele reúne as gotas das águas e o seu vapor as destilas em chuva. Jó já havia falado isso antes, os amigos de Jó também já haviam feito referência a isso. Então ele ouviu dos amigos de Jó. Isso aqui ele não pode dizer que é dele, porque alguém já havia falado lá nos capítulos anteriores. E como ele estava sentado lá e ouviu, ele gravou. A qual as nuvens derramam e gotejam abundantemente sobre os homens. Já haviam falado. Quem pode entender como ele espalha as nuvens, como troveja na sua tenda? Ao redor de si estende o seu relâmpago, banhando as profundezas do mar. Por estas coisas governa os povos e lhes dá mantimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e ordena que atinjam o alvo. Seu trovão anuncia a tempestade que se aproxima, até o gado pressente a sua aproximação. Ele simplesmente acrescentou algumas coisinhas mais dessa informação que Jó e os amigos de Jó já tinham dado antes. O Jó falou sobre os relâmpagos, falou sobre os trovões, falou sobre a chuva, sobre as nuvens que se derramam. Então esse ele ouviu, ele acrescentou no final essa informação.
Seu trovão anuncia a tempestade que se aproxima, até o gado pressente a sua aproximação. Todos os animais pressentem a aproximação da chuva. Todos. Vamos para o capítulo 37 agora. Sobre isso também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o estrondo da voz de Deus e o sonido que sai da sua boca. Ele solta o seu relâmpago por debaixo de todos os céus e envia os confins da terra. Depois disso vem o seu bramido, troveja com a sua voz majestosa. Quando a sua voz ressoa, ela nada retém. A voz de Deus troveja maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Tudo isso ele está falando, todo esse começo do capítulo aqui, ele está falando sobre a chuva. Tá? Sobre a chuva, sobre relâmpago e sobre trovão, que Jó e os amigos de Jó já haviam falado antes. Aí vem o versículo 6. A neve, ele diz, cai sobre a terra, como também a chuva e ao aguaceiro sede copiosos. Os amigos de Jó também já haviam falado sobre isso. Esse capítulo parece que é tudo, simplesmente ele está repetindo o que os outros já falaram. Ele simplesmente vai acrescentar o que ele pensa. Sabe quando você ouve uma história? Quem ouve um conto acrescenta um ponto. Tá vendo? Quem ouve um conto acrescenta um ponto. E é o que ele está fazendo aqui. Ele ouviu o conto lá dos amigos de Jó e está acrescentando um ponto. Aqui. Ele fala no versículo 6, a neve, ele diz, cai sobre a terra, como também a chuva e aguaceiro, sede copiosos. Sela as mãos de todo homem, para que todos conheçam a sua obra. Os animais entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Ele está falando por causa da neve, por causa do trovão e por causa do relâmpago. O sopro de Deus produz a geada e as grandes águas são congeladas. De umidade ele carrega as grossas nuvens, esparge entre elas os seus relâmpagos. Então eles, segundo o rumo que ele dá, espalham-se em redor sobre a face de toda a terra para fazer tudo o que ele lhes ordena. Ele traz as nuvens para punir os homens, ou para regar a sua terra e mostrar o seu amor. Uau! A isto, ó Jó, inclina os seus ouvidos. Atente e considera as maravilhas de Deus. Gente, Jó já havia falado tudo isso. Ele está repetindo. Ainda fala para o Jó atentar e ouvir o que ele está falando. Meu Deus do céu. Ele chegou a ser ridículo. Porque ele está simplesmente copiando tudo que os outros falaram. Por isso que o Eterno não deu não tocou nesse menino. O Eterno não quis nem saber. Sabes tu como Deus controla as nuvens e faz resplandecer o relâmpago? Sabes como as grossas nuvens se equilibram, essas maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Tu, cujas roupas se aquecem quando há calma sobre a terra por causa do vento sul, podes com ele estender os céus, que são sólidos como espelho fundido? Ensina-nos o que lhes diremos, nada podemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Contar-lhe-ia alguém o que tenho dito? Desejaria o homem ser devorado? Ora, ninguém pode olhar para o sol que resplandece no céu depois que o vento o deixou limpo. Do norte ele vem em esplendor de ouro, Deus vem em tremenda majestade. O Todo-Poderoso está além do nosso alcance, ele é exaltado em poder. Em sua justiça
e grande retidão, ele a ninguém oprime. Por isso os homens o temem. Ele não respeita os sábios de coração. Eu acho que depois disso aqui, Jó ficou calado. Jó não tinha mais o que falar, porque como é que ele respondeu aquele menino? Dizer para ele, em outros tempos eu nem olharia para você? Ele não queria mais nada, o Jó não queria mais nada, gente. Jó estava tão destruído, com tudo que, ao invés dos amigos virem consolarem e tentarem ajudar, é o que Jó falou, vocês são médicos que não têm valor nenhum, porque vocês não sabem como tirar a dor, nem física e nem emocional dele. Jó não falou mais nada. Depois desse discurso de Eliú, todos eles foram embora. Deixaram Jó sozinho. Deixaram Jó sozinho. Aí ficou o Jó e o Eterno. Os amigos de Jó desistiram de conversar com Jó, porque viram que nada do que eles disseram poderia fazer diferença na vida dele. Então eles partiram. No próximo capítulo nós vamos ver o que o Eterno fez. Quando a gente não tem o que falar, a gente é melhor ficar calado. Era melhor Eliú não ter dito nada, não tentado se justificar ou se autopromover, tentando conquistar um lugar ao lado dos sábios, dos mais velhos, simplesmente repetindo frases de efeito que ele havia coletado durante as suas viagens, já que realmente ele viajou e andou pelo mundo, como ele disse. É uma lição para a gente. Ficar calado. Ficar calado. Se você não pode mudar uma situação, ore. Pelo menos isso você faz. Ore por aquela pessoa. Você não vai convencer ninguém. Eu já falei isso muitas vezes, ninguém convence ninguém. Os amigos de Jó não conseguiram convencer Jó e nem fazer com que Jó confessasse uma coisa que ele não tinha feito. Então, quando você vai conversar com alguém, quando ele está com problemas, com dificuldades, se você não pode sanar aquele problema, se você não tem poder nenhum de fazer isso, simplesmente ore e não fica dando conselho que a pessoa já sabe. Gente, quando a gente está passando um momento de dificuldade e você já tentou de tudo e não conseguiu, o único que pode fazer alguma coisa por você é o Eterno. Eu já aprendi isso na minha vida particular. Eu não conto para ninguém aquilo que eu sei que, se eu não conseguir resolver, eu mesma consegui resolver, e tudo que eu conheço, todo o conhecimento que eu tenho, todas as coisas que eu ouço, não me dá um resultado para aquilo, não me dá uma resposta para aquilo, eu vou para o pé do Eterno. Eu vou para o pé do Eterno e busco dele a solução para aquele problema, a solução para aquela situação. E uma coisa que eu também faço é, se eu não posso ajudar, eu não quero ouvir. Me dá o nome da pessoa e eu vou orar por ela. Eu não preciso saber qual que é o motivo. Eu não preciso, porque se eu não posso ajudar, eu normalmente pergunto, eu posso fazer alguma coisa por essa pessoa que você vai me contar essa história? Não, eu acho que você não pode fazer, então me dê só o nome dessa pessoa que eu vou orar. Eu não quero saber a situação. Não quero.
entre essa pessoa e o Eterno. E os anjos e os serafins, os querubins que assistem essa pessoa. E o Senhor faz milagres. Ele faz. Eu não faço nada. Não tenho poder para nada. Se eu tivesse, eu faria, mas eu não tenho. É o que eu falo para o Eterno. Eu falo sempre para o Eterno, Senhor, você sabe que o que eu posso fazer, eu faço. Agora, o que eu não tenho como fazer, Papai do céu, é o Senhor. Eu não tenho. É o Senhor que tem que fazer. É o Senhor que tem que ajudar. Então, Eliú, ele perdeu uma oportunidade, assim, preciosa, de ficar calado, de ter aprendido e amadurecido aquele que ele ouviu, e não depois ficar repetindo as mesmas coisas que ele já tinha ouvido, em frases de efeito. Vamos aprender essa lição também? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu preciso aprender muito mais. Ai, ai, só o Papai do Céu para ter misericórdia de mim. Então tá, gente, que o Senhor te guarde, te abençoe, te guarde. Tenha uma boa semana, que a semana está começando e promete. Vai ser uma semana puxada, gente. E vamos orar pelos nossos líderes. Bolsonaro está no hospital, vamos orar por ele. Tchau, tchau.